Irmãos, caiu a live, mas vamos retomar aqui aonde nós paramos. Caiu, irmão, mas vamos retornar então. Marcos capítulo 4, 35. Jesus, ele havia passado o dia todo pregando. O contexto ali do capítulo 4 de Marcos, como eu estava dizendo, retomando a minha fala, Jesus está sentado. Jesus mesmo sentado tem autoridade e unção. Nós entendemos muito das vezes que unção está no gesto. Homem e mulher cheio de unção é aquele que corre na igreja, é aquele que prega correndo, é aquele que prega sapateando. Nós classificamos unção como isso, mas unção não é isso. A unção não está no gesto. A unção não está em correr. A unção está no peso da palavra. Jesus mesmo assentado, Jesus pregava, havia curas, havia arrependimento, e as pessoas eram impactadas pela unção da palavra. O que eu acho interessante é que Jesus está sentado. Marcos 4, 1 em diante, Jesus se assentou. E Jesus ali em Marcos 4, ele vai falar a respeito de 4 parábolas. Parábolas são fatos reais, histórias reais que Jesus trazia ali naquele cotidiano para extrair lições. Eu acho interessante aqui em Marcos capítulo 4, Jesus fala de 4 parábolas. A primeira parábola é a parábola do semeador. A segunda parábola é a parábola da candeia. A terceira parábola é a parábola da semente. A quarta parábola é a parábola do grão de mostarda, que ele usa um exemplo do reino dos céus como um grão de mostarda. E quando Jesus finaliza, Jesus passou o dia todo pregando, irmãos. Jesus estava tão cansado que Jesus não consegue nem se levantar. Jesus simplesmente dá uma ordem para os discípulos, pois Jesus usou aquele barco para pregar. Jesus está sentado naquele barco. E para quem às vezes não para pensar, pregar cansa, irmãos. Eu, quando terminar essa live aqui, vem um cansaço sobre a minha vida, porque fala de guerra, a gente enfrenta a guerra enquanto estamos pregando. Enquanto eu estou aqui trazendo essa palavra com vocês, eu estou em guerra no mundo espiritual. Há anjos pelejando pela minha vida, o próprio Deus está pelejando contra os demônios que estão ao derredor, tentando impedir, tentando neutralizar, tentando entrar no meio desta live. Mas o céu está brindando esta live nesta noite. E observe que Marcos 4, 35 vai dizer bem assim, ó, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. Observe, Jesus está sentado. Olha como é que começa o texto. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus começou a pregar pela manhã e Jesus foi até a tarde pregando. Então você imagina o cansaço que Jesus está. Porque muitas das vezes a gente para pensar, a gente não entende que Jesus de fato também era 100% homem. Observe que como Deus, ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, mas como homem ele vai dormir aqui no travesseiro, na popa do barco, na almofada na popa do barco, e Jesus está dentro do barco sentado, pregando o dia todo, e o texto diz bem assim, naquele dia sendo já tarde, já era tarde, irmão, Jesus estava cansado. Olha a palavra de Jesus para os discípulos, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. Aleluia. Eu vou botar aqui o tema de novo da live. Passemos para o outro lado. Jesus não falou, vamos tentar passar. Oh, meu Deus do céu. Esse tema aqui é forte, irmãos. Passemos para o outro lado. Essa live aqui, para quem gosta de Bíblia, está ligado. Você vai chegar do outro lado. Para quem realmente
saboreia e tem apreço pela palavra de Deus. Passemos para o outro lado. Quem que está falando isso, irmãos? Não é o homem. Quem que está falando isso? Não é Herodes. Não é Pilatos. Quem que está falando isso é Jesus. Passemos para o outro lado. Kamanagumanasewa. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus não está dizendo, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue. Jesus, ele libera uma palavra e fala, nós iremos chegar do outro lado. Jesus não falou, passem vocês, ele fala, nós vamos passar. Nós vamos passar. Kamanasewa. Não importa, o vento vai soprar, mas eu vou passar com vocês. Mas se a calúnia se levantar, não importa, você vai chegar do outro lado. Lembra de Isaías 43? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Por quê? Porque eu, Senhor, estarei contigo. Oh, meu Deus, passemos para o outro lado. Vocês não vão estar sozinhos. Eu vou estar com vocês. Eu vou passar com vocês. Eu vou guerrear com vocês. Eu vou estar com vocês. Kalamanahau Asewa. Ele é aquele que está conosco. A garantia que vai dar certo é porque Jesus liberou uma palavra. Passemos e vamos romper e chegar do outro lado. Jesus está dizendo, não importa o que vai vir no meio da trajetória, nós vamos chegar do outro lado, porque maior do que o vento é aquele que liberou a promessa e a palavra, maior do que a porta fechada é aquele que já liberou a promessa. Entre no barco e vamos chegar do outro lado. Independente se vai entrar água no barco, nós vamos chegar do outro lado. Independente se a calúnia se levantar, nós vamos chegar do outro lado. Independente se a enfermidade bater na porta, nós vamos chegar do outro lado. Independente se tentarem te parar, nós vamos passar por cima e você vai chegar do outro lado. Entre no barco, meu Deus do céu, entre no barco e nós vamos chegar do outro lado. Só quem vai chegar do outro lado e crer nessa palavra, reaja aí nos comentários nessa noite. Essa palavra tem endereço nesta noite. Ramanasewa. Jesus não falou, vamos tentar, nós vamos passar. Jesus está afirmando, porque maior do que o vento é a palavra do nosso Deus. Nós vamos chegar do outro lado. Não importa o cenário que você está vivendo hoje, nós vamos chegar do outro lado. Entre no barco e nós vamos chegar do outro lado. Quando eles entram no barco, eles estão obedecendo. Porque eles estão indo para onde Jesus os mandou ir. Eles estão aonde eram para estar, que era no centro da vontade de Deus, de Jesus. E eles estão fazendo aquilo que Jesus mandou eles fazer, que é entrar no barco e ir. Então observe, eles estão indo, eles estão fazendo o que Jesus mandou fazer. Oh, meu Deus do céu. E eles estão indo para onde Jesus os mandou ir. Ou seja, eles estão no centro da vontade de Jesus. E mesmo no centro da vontade de Jesus, eles vão enfrentar uma grande tempestade. Mesmo obedecendo, eles vão enfrentar uma grande tempestade. Porque o fato de eu e você orar, de eu e você jejuar, da gente lutar para ser correto na presença de Deus, piedoso na presença de Deus, não nos isentará e nos isenta de passar por tempestade. O fato de obedecermos não isenta nós de passarmos por tempestade. Pelo contrário, quanto mais você orar,
Quanto mais você estiver no centro da vontade de Deus, mais vento você vai passar, mais dificuldade virá, mais perseguição virá, mais calúnia virá, mais inveja se levantará, mais o diabo irá nos atacar. Só que não importa, maior do que tudo isso é a promessa: você vai chegar do outro lado. Entre no barco e nós vamos passar e vamos chegar do outro lado. Mas se Satanás se levantar, não importa, Jesus vai estar conosco, vai atropelar o diabo e nós vamos chegar do outro lado. Mas se o invejoso falar no meio da trajetória, não importa, maior do que a palavra de Jesus, maior do que a palavra do invejoso é a palavra do nosso Jesus, porque o mesmo Jesus que tem poder para repreender o vento e a tempestade é o mesmo Jesus que também tem poder para calar a boca do fofoqueiro, tem poder para calar a boca do invejoso. O mesmo Jesus que tem poder e teve poder ali para calar a boca do vento é o mesmo Jesus que vai calar a boca e já está calando a boca dos inimigos nessa noite. Aleluias, entre no barco e nós vamos chegar do outro lado. Que lindo isso, irmãos, que lindo isso. Entre no barco e nós vamos chegar do outro lado. Só quem crê que vai chegar do outro lado, comente aí nessa noite. Quero ver vocês interagindo comigo nessa noite. Comentem aí. Você vai chegar do outro lado. Comentem aí. Passemos para o outro lado. Observe, o fato deles obedecer, a primeira coisa, não impediu eles de passar por tempestade. A segunda coisa, o fato de estar com Jesus também não impediu eles de passar por tempestade. É assim na minha e na sua vida. O fato de obedecermos não irá nos impedir de passar por tempestade. E o fato também de estarmos com Jesus também não irá nos impedir de passar por tempestade. Mesmo eles estando no barco com Jesus, eles vão enfrentar uma grande tempestade. Só que tem uma palavra: é melhor estar no barco com Jesus enfrentando o vento do que fora do barco sem Jesus. É melhor estar na cova cheio de leão com Deus do que estar fora dela sem Deus. É melhor estar na fornalha aquecida 7 vezes mais com Jesus, que é o quarto homem da fornalha, do que estar fora dela no palácio sem o nosso Jesus e o nosso Deus. Observe que mesmo eles estando com Jesus, eles vão enfrentar a tempestade. Irmão Mateus, irmã Larine, irmão Tainã, irmão Marcos, irmã Paula, mesmo eles estando com Jesus, eles vão enfrentar a tempestade. O fato de Jesus ser na nossa vida não nos impedirá. E o fato de termos fé também não vai nos impedir de passar por tempestade. As tempestades são inevitáveis. Eles entram no barco. Jesus, pelo cansaço, ele vai dormir na popa do barco, normal, pois Jesus era ser humano, por dentro, por fora e por dentro ele era Deus. Jesus, como homem, ele está dormindo. Oh, meu Deus do céu. Olha que forte isso. Como homem, Jesus está dormindo no travesseiro naquele barco. Mas como Deus, no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, quem fez e quem criou os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Agora, aquele que te guarda não tosqueneja. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Ele é aquele que guarda a tua entrada e a tua saída. Ele é aquele que não tosqueneja. Ele é o guarda de Israel, o Senhor que não tosqueneja e não tosquenejará. Como homem, ele está dormindo na popa do barco, mas como Deus, ele está no controle do barco. Meu Deus, vou repetir.
Como o homem ele está dormindo na popa do barco, mas como Deus ele está no controle do barco. Como o homem ele está dormindo, mas como Deus, Salmo 121, ele é o guarda, ele é aquele que não tosqueneja, ele é aquele que está ali com os discípulos, fazendo com que o barco não venha naufragar. E o que mais vai deixar eles perturbados é o fato de Jesus parecer estar inativo, parecer estar em silêncio. Porque observe, eles vão entrar no barco, Jesus vai dormir porque ele estava cansado. Duas coisas, Jesus dorme porque ele estava cansado, e Jesus dorme também porque ele está no centro da vontade de Deus. Oh, meu Deus do céu. Você lembra de Pedro em Atos capítulo 12? Por que Pedro, dias depois, no dia seguinte, Pedro seria morto e ele consegue dormir dentro da cadeia? Como é que pode isso? Dentro da cadeia, o homem sabendo que vai morrer, dormir. Se antecipar e dormir. Conseguir descansar. Como é que pode isso? Um homem dentro da cadeia dormir. Como é que pode isso? Um homem sabendo que vai morrer dormir. É porque Pedro sabia que havia uma promessa sobre a vida dele. João capítulo 21, que promessa era essa? Jesus falou para ele: quando tu fores velho, você será levado para onde você não quer ir. Simplificando, Jesus vai falar que Pedro iria morrer crucificado. Jesus vai falar acerca da sua morte. E Jesus vai dizer: você vai morrer velho quando tu fores velho. Mas só que em Atos capítulo 12, eu imagino Pedro pensando bem assim: minha história não pode terminar dentro desta cadeia. Oh, meu Deus do céu. Minha história não vai terminar dentro desta cadeia, porque tem uma promessa sobre a minha vida. Tem uma palavra sobre a minha vida. E maior do que a ameaça de Herodes é a promessa do meu Jesus, que eu vou ficar velho e eu vou morrer crucificado de cabeça para baixo. Maior do que a ameaça do diabo é a promessa do nosso Jesus. Maior do que a palavra de Satanás é a palavra de Deus. Porque a última palavra quem dá não é Herodes. A última palavra quem dá é o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Então preste atenção, os discípulos estão no barco e Jesus está dormindo. Vai se levantar um grande temporal, uma grande tempestade. O vento vai começar a soprar, o barco vai ser açoitado pelas ondas. Lucas 8:23 vai dizer que já estava entrando água no barco. E observe que as tempestades são assim mesmo, elas fazem com que a gente venha pensar que é o final, porque quando começa a entrar água no barco, a ideia que tem é: não tem mais jeito, agora nós vamos naufragar. E Jesus permitiu até mesmo entrar água no barco, Jesus permitiu ir até o limite, para ele também chegar no limite. É assim na minha e na sua vida. Você lembra da viúva de Naim? Jesus permitiu o menino morrer, o menino ser colocado numa maca, só que tem um detalhe: Jesus não permitiu o menino ser sepultado, porque tem limite para mim, para a tua prova. Kamanassuribi, Kamanafaia. O diabo pode colocar até os meus sonhos numa maca, o diabo pode até colocar na rota do sepultamento, do cemitério para sepultar, mas eu quero ver o diabo sem sepultar, sem Jesus dar a última palavra, porque ainda que o diabo coloca numa maca, eu quero ver ele sepultar. Eu quero ver ele sepultar a nossa história. O diabo não vai sepultar a tua história. O diabo não vai sepultar a tua família desse jeito. Enquanto Deus não cumprir o propósito, o diabo não vai sepultar o teu ministério, os teus sonhos, os teus projetos. Quebel, Quebam, Docom, Defal, Decom, Derreber, Dekel, Acelwa, Quebam, Docad, Comanasubicando, Fal, Assuia. O diabo não vai sepultar a tua história. Eu vim aqui nesta live dizer para a tua vida, eu vim aqui te entregar este decreto de Deus, este recado de Deus. O diabo pode até ter colocado numa maca,
Pode estar até entrando no barco, mas pode estar até entrando água no barco. Mas eu quero ver naufragar o barco que Jesus está. Eita! Eu quero ver o diabo fazer naufragar. E entrar água no barco, entra, irmãos. Muitas tempestades que eu já passei, entrou água no barco mesmo. Eu falei, agora já era. Vai ficar difícil agora. Aleluias, aleluias. O vento está soprando e está entrando água no barco. Os discípulos estão tentando controlar. Mas quando eles percebem que não tem como controlar, o que eles vão fazer? Eles vão agora incomodar Jesus. Eles vão despertar Jesus. É assim na minha e na sua vida. A gente só decide incomodar Jesus quando a gente perde o controle. Porque aquilo que dá para me bater de frente, eu bato. Aquilo que dá para me resolver, eu resolvo e tento resolver. Mas quando a gente vê que não tem como controlar, quando é uma tempestade inadministrável, o que a gente faz? A gente leva para Cristo. A gente entrega para Ele. E é assim na minha e na sua vida. Enquanto você ficar tentando resolver do teu jeito, o vento vai continuar soprando. Enquanto você tentar ficar criando caminhos, enquanto você tentar ficar dando um jeitinho, enquanto você tentar ficar levando no teu tempo, enquanto você estiver levando uma vida, como diz em francês, à la volonté, deixa a vida me levar, vamos seguir andando, não importa as consequências, vou viver fora da direção, o vento vai continuar soprando. Enquanto a gente ficar querendo controlar, o vento vai continuar soprando. Mas na hora que a gente decidir incomodar e acordar o mestre, aleluias, Jesus está dormindo. E muitas das vezes o silêncio de Jesus, ele nos perturba, ele causa muita angústia em nós, até mais do que circunstâncias, até mais do que as dificuldades. Vê se não é assim, irmãos. Às vezes o silêncio de Deus nos causa mais angústia do que a própria luta que a gente está enfrentando. Quem lembra de Abacuque? Abacuque 1 e 2 e 3. Abacuque vai questionar a Deus, ele vai questionar o silêncio de Deus, ele vai questionar a demora de Deus, vai falar, até quando, Deus, eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Até quando eu vou gritar, violência e destruição, o Senhor não vai salvar e não vai salvar? Até quando? Observe, Abacuque está angustiado, Abacuque está aflito, ocioso, ansioso, por causa de quê? Por causa do silêncio e da demora de Deus. E o silêncio e a demora de Deus faz com que a gente venha ficar angustiado até mais do que circunstância. Então Abacuque, ele vai elevar a Deus, vai erguer a voz a Deus em palavras em forma de questionamento. Ele vai questionar esse silêncio de Deus. Jó, por 16 vezes ele falou no seu livro, por quê? Por que não matou no ventre da minha mãe? Por que isso? Por que aquilo? Jó também, a sua oração também vai se esbarrar no silêncio de Deus, e Deus não respondeu Jó. Pelo menos os porquê que ele fez, Deus não respondeu. O livro de Jó se encerrou no capítulo 42, com 42 capítulos, não houve resposta de Deus para Jó, Deus não respondeu Jó. Os questionamentos de Jó, o porquê, Deus não respondeu os porquê de Jó. Oh, meu Deus do céu, aleluias. E os discípulos aqui estão angustiados, porque como é que pode o vento soprar e Jesus está dormindo? Como é que pode o barco estar naufragando e Jesus parece que está inativo? Como é que pode a enfermidade estar batendo na porta e Deus parece que não está se importando? Como é que pode? Já está entrando água no barco e Jesus está dormindo. Os discípulos eles vão e confrontam, incomodam, repreendem Jesus, e eles vão falar bem assim, Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Primeira coisa que eles vão falar, Senhor, reverência. Segunda coisa, salva-nos. Terceira coisa, estamos perecendo.
quando eles entendem que não dá para controlar as tempestades, e eles passam a entender que quem controla é Jesus, as coisas vão ser colocadas no lugar, e o vento e a tempestade vão se acalmar. Quando eles vão acordar Jesus, quando eles vão trazer Jesus para a guerra, é tempo da gente trazer o nosso Jesus para a guerra. Entrega para Ele, coloca na mão dele, Kamanda, Kawa, Nahawa, Selwa. Eles vão acordar Jesus, vão falar: mestre, não te importa que pereçamos? Quando eles falam isso, Jesus se levanta. Primeira coisa que Jesus faz, Mateus 8:26, não é repreender os discípulos, é repreender a tempestade. Porque a pior tempestade que tem não é a externa, é a interna. A pior tempestade é aquela que está dentro de nós. A pior tempestade não é a da porta fechada, mas é a porta do coração. Mas é o coração quando está aflito, angustiado. Jesus entende que a pior tempestade e que a primeira tempestade que ele tem que acalmar é a tempestade que está dentro dos discípulos. É o tufão que está dentro dos discípulos. Oh, meu Deus do céu, é o furacão que está dentro deles. Jesus vai e fala bem assim. Jesus repreende eles, porque Jesus entende que a tempestade que está dentro deles é maior. Observe que Jesus fala bem assim: homens, vocês ainda não têm fé? Homens de pequena fé. Por que Jesus repreende eles desse jeito, falando homens de pequena fé? Porque é Jesus dizendo: a tempestade nunca foi o problema. A tempestade nunca foi o problema. O problema para mim sempre foi a sua falta de fé. O problema para mim sempre foi o teu comodismo. Mas a partir do momento que você elevar a sua fé, que você tiver uma fé, não do tamanho do grão de mostarda, mas como o grão de mostarda. Do tamanho é uma coisa, como é outra. Do tamanho fala da quantidade, como fala da qualidade. Qual a diferença do... E o texto não fala isso, se tiveres fé do tamanho, não. Porque aí Jesus entra em contradição, porque aqui no texto Jesus está falando bem assim: homens de pequena fé. E como é que pode Jesus elogiar e falar bem assim: se vocês tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda? Jesus entra em contradição com aquilo que ele disse, porque Jesus está repreendendo aqui uma pequena fé dos discípulos. E como que ele vai dizer depois: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda? Não tem como. Mateus 17:20, Jesus vai dizer: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pedireis a esse monte, se mova daqui para lá, e ele irá se mover. Jesus está dizendo: se tiveres fé como um grão de mostarda, não há causa impossível para quem tem fé como um grão de mostarda, não do tamanho do grão de mostarda. Como é uma coisa, do tamanho é outra. Vou te explicar. Do tamanho fala da quantidade, como fala da qualidade. Agora, como que é um grão de mostarda? Pega um grão de mostarda, ele parece que minúsculo, quase não dá para se ver. Se você joga um grão de mostarda no chão, pisa nele, ele parece ser inquebrável. Oh, meu Deus, se você pegar um grão de mostarda, fazer um fogo, jogar o grão de mostarda no fogo, você tirar a semente do grão de mostarda e depois jogar na terra, ela produz. E não é uma árvore pequena, é uma árvore grande ainda. Oh, meu Deus, olha a qualidade que tem essa fé como um grão de mostarda. Oh, meu Deus, sabe o que Jesus está dizendo? Se vocês tiverem uma fé que suporta a humilhação, que suporta ser quebrado, oh meu Deus, que suporta passar pelo fogo e ainda são capazes de produzir, Camando de Comanafaia, pode pedir o que vocês quiserem, que não há porta fechada que eu não possa abrir, não há enfermidade que eu não possa curar. Se tiveres fé como um grão de mostarda, não do tamanho, mas como um grão de mostarda. Mas Jesus repreende os discípulos por causa de uma fé pequena.
se eles tivessem pelo menos uma fé como um grão de mostarda, eles nem acordavam Jesus. Eles ficariam tranquilos. Porque Isaías 12, verso 2 vai dizer bem assim: em ti confio e em nada terei medo e temerei. É por isso que tem aquele hino: só em ti confiarei, eu nada temerei. Sabe por causa de que não era para eles terem medo? Sabe por causa de que não era para eles ficarem com medo? Porque havia uma palavra. Eles estavam com o Criador no barco. Eles estavam com aquele que fez o mar. Eles estavam com aquele que criou os céus. Eles estavam com aquele que formou o homem do pó da terra. Eles estavam com aquele que criou a partir do nada. Oh, meu Deus, eles estavam com aquele que é o Criador do universo, o Deus que é transcendente, o Deus que é onipotente, o Deus que é onipresente, o Deus que é onisciente. Eles estavam com esse Deus, não precisava ter medo, porque havia uma palavra, e não era a palavra de uma criatura, era a palavra do Criador, era uma palavra de quem comanda o mar, era a palavra de quem, lá em Jonas capítulo 1, verso 10 e 12, quando os marinheiros falaram: de quem é o Deus que você serve? Da onde você é? Me fala as suas informações. Jonas abriu a boca e falou: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus poderoso, e eu temo a esse Deus, um Deus que fez o mar. Como é que pode? Se Jonas fala que é um Deus que fez o mar, como é que ele inventa de fugir ainda pelo mar? Jonas é tão tolo que ele fala que o Deus que fez o mar é o Deus a qual ele serve, e Jonas inventa de fugir pelo mar. Meu Deus do céu. Só que aqui não era para os discípulos ter medo, porque havia uma palavra. Quem lembra? Quem está ligado? Marcos 4,35. Passemos e nós vamos chegar do outro lado. Eles tinham que entender que se Jesus falou, está falado. Se Jesus decretou, está decretado. Se Jesus carimbou, está carimbado. Se Jesus assinou, está assinado. Calabando coma na selva. Não importa a tempestade que vier. Não importa o que vai vir pela frente. Se Jesus falou que você vai chegar do outro lado, não precisa ter medo. Isaías capítulo 12, verso 2. Só em ti confiarei e em nada terei medo. Em nada temerei. Oh, meu Deus do céu! Jesus se levantou, repreendeu eles e falou: homens de pequena fé. Quem está entendendo essa palavra reage aí nessa noite? Quem está entendendo aí, reage aí. Meu Deus do céu. Jesus agora acalma o vento e fala bem assim: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Olha que forte isso. Marcos 4, 37. Ora, estando os discípulos no barco, com as minhas palavras, levantou-se grande temporal. Marcos 4, 39. E fez-se uma grande bonança. Marcos 4, 37. Se levantou grande temporal. Marcos 4, 39. Se fez uma grande bonança. Marcos 4, 37. Houve um grande temporal. No mesmo cenário, houve também uma grande bonança. Marcos 4, 37. Houve uma grande provação. Marcos 4, 39. Houve uma grande luta. Meu Deus, houve uma grande vitória. Eu vou escrever aqui.
Marcos 4:39. Eu vou deixar escrito, eu vou deixar você meditar. É profético isso daqui. Para quem está com a Bíblia aberta, está pegando. Vou deixar você meditar agora. É isso que vai acontecer na tua vida. 37, grande temporal. 39, grande bonança. Medita nisso agora. Aleluias. Quanto maior a aprovação, quanto maior a renúncia, quanto maior o preço a se pagar, maior a honra. Quanto mais Deus te esmagar, mais Deus vai te usar. Quanto mais Deus te ferir, mais Ele vai te usar para curar. Marcos 4:37, no meio da trajetória, houve um grande temporal. Marcos 4:39, no final, houve uma grande bonança. Marcos 4:37, no começo da trajetória no mar, houve uma grande provação. Marcos 4:39, no final, quase da trajetória, houve uma grande vitória. Meu Deus, eu quero profetizar: quanto maior a luta, maior a vitória na minha e na tua vida. Quanto maior a calúnia, maior será a honra. Quanto mais inveja, mais Deus vai te usar. Receba essa palavra nessa noite. Marcos 4:39. E despertando, repreendeu o vento. Por que Jesus primeiro repreende o vento? Porque o que estava causando o agitamento das ondas? O vento. O que estava fazendo com que o mar venha a ficar revolto? O vento. Então Jesus vai naquilo que é a causa. Meu Deus. Jesus vai naquilo que dá a origem. Jesus vai na raiz. Jesus, ele vai na causa, irmãos. Jesus não vai visitar quem está espalhando. Ele vai visitar quem inventou, quem começou. Jesus sempre vai pegar, observe, irmãos, tem pessoas que são assim, semeia o mal e sai fora e deixa o circo pegar fogo, mas só que Deus sabe quem começou, Deus sabe, Deus vai visitar a cabeça nesta hora final. Alai de Komanagasu, é tempo de Deus visitar a causa do teu sofrimento, a causa da porta fechada para o teu ministério, a causa dessa perseguição. Deus vai visitar a causa. Primeiro Jesus repreendeu o vento, para depois acalmar o mar, porque o vento é a causa, o mar é o efeito. Se não tem vento, não tem mar agitado. Jesus vai na causa. Eu vou repetir, Jesus vai na causa. Jesus vai na causa. Oh, meu Deus do céu. Jesus repreendeu o vento e o vento se aquietou. E o verso 41 ficou uma pergunta. Quem é este? Os discípulos vão falar após Jesus acalmar o vento e a tempestade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como é que pode, irmãos? Eles estão andando com Jesus e não sabem quem Jesus é. Mas eu quero dar essa resposta para a gente aqui nesta noite, para essa pergunta dos discípulos. Esse que acalmou esse vento, essa tempestade aqui em Marcos 35, 4, 35 ao 41, é aquele que apareceu para Moisés na sarça ardente.
Este que acalmou o vento e a tempestade, em Marcos 4, 35 ao 41, é aquele que é a semente da mulher prometida em Gênesis 3,15. Esse que acalmou o vento e a tempestade é aquele que entrou no lugar de Isaac em Gênesis 22. Esse que acalmou o vento e a tempestade, o sangue dele simbolizado foi passado nos umbrais da porta em Êxodo capítulo 12. Esse que acalmou o vento e a tempestade é o Cordeiro Pascual de Êxodo capítulo 12. Esse que acalmou o vento e a tempestade era o maná do Antigo Testamento, era a arca da aliança do Antigo Testamento, era o véu do Antigo Testamento. Esse que acalmou o vento e a tempestade é aquele que se apresentou para Jacó em Gênesis 32, 22. Jacó lutou com ele a noite inteira e no final ele mudou a história de Jacó. Esse que acalmou o vento e a tempestade é aquele que, quando lançaram aqueles 3 jovens na fornalha, ele entrou lá dentro da fornalha e fez eles passear dentro da fornalha. É o nosso Jesus. Quem é esse que acalmou o vento e a tempestade? Eu respondo aqui nessa noite: é aquele que disse para os discípulos: nós vamos chegar do outro lado. Esse que eles fizeram a pergunta é aquele que disse na cruz do Calvário em João 19:30: Telestai, está consumado, a dívida está paga. Esse que acalmou o vento e a tempestade é aquele que disse em João 6,35: eu sou o pão da vida, quem come desta carne não terá fome. Este que acalmou o vento e a tempestade é aquele que disse em João capítulo 8, verso 12: eu sou a luz do mundo. Este que acalmou o vento e a tempestade é aquele que disse em João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Este que disse em Marcos capítulo 4, versículo 41, quando os discípulos perguntaram quem é este, é aquele que disse em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira. É aquele que disse em João capítulo 8, verso 58: antes que Abraão existisse, eu sou, eu já era. Aleluia, eu estou sentindo ele. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É aquele que Isaías disse no capítulo 9, verso 6. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É aquele que está em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É aquele que está em João capítulo 1, verso 2 e 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É aquele que está em Apocalipse 19, versículo 14, que vem montado sobre o cavalo branco, e o seu nome, o nome pelo qual se chama, é o Verbo, a palavra de Deus, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Este foi quem acalmou o vento e a tempestade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o nosso Jesus, ele está presente nesta noite. Meus irmãos, ficou essa pergunta. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos, eu estou sentindo uma autoridade dele. Eu estou sentindo a graça dele. Rebanda subcabadal a selva. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Oh, camado, camanassi, comanagacelva. Quando a gente vai para Mateus 14, 22 ao 34, eles vão enfrentar uma segunda tempestade. Só que nessa segunda tempestade, Jesus não ficou no barco dormindo. Jesus foi para o monte orar. E eles vão enfrentar esse vento sozinho. E o vento está soprando ali. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus veio andando por cima das águas.
e Jesus veio andando por cima das águas. Eu acho interessante é que as águas ali falam do problema deles. As águas ali representam a dificuldade. As águas ali representam o gigante. Só que Jesus anda por cima do problema deles. Jesus está acima do gigante. Jesus vem andando por cima das águas para mostrar para eles: aquilo que está atormentando vocês não me atormenta. Aquilo que tira o sono de vocês não tira o meu sono, porque eu sou guarda de Israel, eu não tosquenejo. Aquilo que está fazendo vocês perder o controle, eu não perco o controle. Eu venho andando por cima das águas para mostrar que eu ando por cima do problema de vocês e ainda faço do problema de vocês uma porta, um caminho para entrar no coração de vocês. Oh, meu Deus! Jesus vem andando por cima das águas, usando o sofrimento para alcançar eles, usando o mar, que era a dificuldade ali, para entrar no coração deles. É assim na minha e na sua vida. Ele usa os sofrimentos para entrar em nossa vida. Ele usa as dificuldades para que venhamos crescer em intimidade com Ele. E a Bíblia diz que após Jesus acalmar aquele vento, em Mateus 14, 22, os discípulos vão abrir a boca e vão falar bem assim, depois de ver ele andando por cima das águas, eles vão falar bem assim: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aleluias! Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Isso aqui é para quem está ligado agora. Eu quero finalizar a live. Eu quero finalizar com chave de ouro agora. Isso aqui é muito forte, irmãos. Olha só. Eu vou escrever. Fica ligado aí, irmãos. Oh, meu Deus do céu, que maravilha. Isso aqui é para quem está ligado agora. Eu vou escrever aqui. Meu Deus. Marcos 4:41, eles fizeram uma pergunta após Jesus acalmar o vento e a tempestade. A pergunta foi essa: quem é este? Na primeira tempestade ficou uma pergunta no ar. Uma pergunta vai pairar no ar: quem é este? E essa pergunta quem faz aos discípulos: quem é este? Segunda tempestade agora. Meu Deus do céu. Segunda tempestade, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Primeira tempestade, quem é este? Segunda tempestade, ele é o Filho de Deus. Está entendendo o propósito da tempestade? Revelar a verdadeira identidade de Jesus para os discípulos. As tempestades têm um aspecto pedagógico, elas vêm para nos aproximar, para fazer com que venhamos conhecer o nosso Deus. Jó 42, verso 5, Jó vai dizer: antes da tempestade, Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas após essa tempestade, os meus olhos te veem. Antes da tempestade, eu fiz a pergunta: quem é este? Depois da tempestade, eu tive que abrir a boca e falar:
verdadeiramente este é o Filho de Deus, porque na primeira tempestade Jesus dormiu no barco, na segunda tempestade Jesus andou por cima das águas, na primeira tempestade Jesus dorme diante da tempestade, na segunda tempestade é a tempestade quem dorme debaixo dos teus pés. Na primeira tempestade eles vão falar: que homem é este? Na segunda tempestade eles vão falar: ele não é homem, ele é divino, é o Filho de Deus. Na primeira tempestade ficou uma pergunta: quem ele é? Na segunda tempestade veio um ponto de afirmação, não de uma pergunta mais, mas de uma afirmação: este é o Filho de Deus. Filho de Deus. Esse foi o propósito da tempestade. No final, fazer com que eles venham entender, porque Jesus não abriu a boca e falou: eu sou Filho de Deus. Jesus deixou a dificuldade. Lá indicou o vento. Meu Deus do céu, é na fraqueza que a graça de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua vida. É no momento que a gente está debaixo do pé de zimbro que tem sobrenatural de um anjo descendo com pão cozido na brasa. É no momento que a gente não quer mais, que Deus faz como fez com Moisés. Extrai os sonhos, tira os sonhos da gente e distribui para mais pessoas. É no Getsemane que a azeitona é prensada para extrair azeite, para curar e para restaurar a orelha do servo do sumo sacerdote Malco. É nas dificuldades que nós vamos entender verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Quem recebeu essa palavra nessa noite? Reaja aí. Reaja aí. Tira um print aí, irmão. Já me marca para que mais pessoas possam alcançar esse propósito de live que eu tenho aqui no Instagram. Eu vou deixar essa live salva. Eu quero profetizar, essa tempestade não é para o teu final. Essa tempestade é para no final você dizer: se não fosse ela, eu só ia ficar conhecendo ele de ouvir. Mas através dela, os meus olhos agora podem ver. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, você vai experimentar uma profundidade. Romanos 5:3, a tribulação produz experiência profunda. Alai comanagacewa. Até porque ninguém amadurece sorrindo. Romanos, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Irmãos, eu não vou sair daqui da live, não. Eu quero que alguém pegue esse texto aí no Google, irmão Marcos. Coloca esse texto aí fixado. Coloca esse texto aí, 2 Coríntios 4, 17. Para a gente entender o propósito das tribulações aqui. 2 Coríntios 4, 17. Segunda carta, é na segunda carta, capítulo 4, verso 17. Coloca esse texto aí no comentário. Irmãos, eu vou desafixar os comentários aqui. Esse tema, aliás. Irmão Marcos, fixa esse texto aí, rapidamente, para me finalizar essa live. 2 Coríntios 4, 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 17. Segunda carta 4, 17. Se alguém puder fixar aí. Vamos lá, para a gente finalizar. Segunda carta aos Coríntios 4, 17. Isso aqui é live de palavra, irmãos. Isso aqui não é live pedindo pix. Eu fico olhando, né, um monte de profetas aí. Se diz ser profeta, fazendo live, pedindo dinheiro, inventando revelações. Aqui eu não preciso criar revelações. Uma revelação é essa daqui, ó. O que gera fé não é a revelação, essas revelações criadas da cabeça. O que gera fé é a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Vamos lá, 2 Coríntios 4, 17.
Alguém pode fixar aí esse texto, irmão? 2 Coríntios 4,17. É só você dar um Google lá, botar 2 Coríntios, copiar e colar aqui para mim. 2 Coríntios 4,17. Olha o que vai dizer, para me finalizar. Fique na live, eu estou finalizando agora. 2 Coríntios 4,17. 2 Coríntios 4,17. Olha só. Olha que forte isso daqui. Vamos lá, 2 Coríntios 4,17. Olha o que está escrito, ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória que está acima e não pode se comparar. Por isso, não devemos atentar para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, são temporais, e as que não se veem são eternas. Aí, olha que forte, o irmão colocou aqui, ó. Olha que lindo esse texto, irmãos, para a gente fechar com chave de ouro. Tem a ver, irmãos, com essa passagem que eu preguei aqui nesta live. Olha o propósito, olha o propósito. Olha o propósito das tribulações. É para produzir, ó, produz um peso eterno de glória muito excelente. Olha que forte, ó. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve, se é leve, você consegue suportar. Porque a nossa leve e momentânea, se é momentânea, tem um tempo de começar e tem um tempo de terminar. Leve e momentânea é o quê? Tribulação. E o que que tem? Ela produz um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, o que tem reservado para mim, para a tua vida, não se compara com esse tempo de sofrimento que a gente tem vivido aqui. Aí olha no verso 18. Então, não atentando nós para as coisas que se veem, para de fixar os seus olhos nessa prova. Começa a atentar para aquilo que você ainda não viu. Porque as coisas que você está vendo é passageira, vai passar essa luta. Mas as coisas que não se veem são eternas. A partir de hoje você vai passar e vai começar a atentar para aquilo que você não vê. O que eu não vejo? Há um céu que te espera. Há um galardão que te espera. Há uma eternidade que te espera. Por isso, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que você está vendo é passageira, e as que não se veem são eternas. Aleluias! A nossa leve, se é leve você suporta, se é momentânea tem um tempo de terminar. Para de ficar se desgastando, para de ficar destruindo a sua saúde. A qualquer momento Deus vai virar a chave. Para com isso. Para de ficar se martirizando, acabando com a sua saúde por causa de prova. É leve, é momentânea. Quem está falando isso é Paulo. Paulo foi açoitado em Filipos. Paulo foi escorraçado em Bereia. Paulo foi chamado de tagarela em Atenas. Paulo enfrentou um naufrágio em Atos 27. Paulo foi lançado numa ilha de Malta. Uma víbora o picou em Atos 28. Paulo perdeu a cabeça no final da vida. Ele vai dizer, recebi, 2 Coríntios 11, 25, recebi 5 quarentenas de açoite, quase 200 chicotadas nas costas. E ele consegue abrir a boca e falar. A nossa leve e momentânea. Paulo teve as costas rasgadas naquela prisão, em Atos 16, foi sangrado, perdeu a cabeça, mas ele abriu a boca e escreveu dizendo, é leve, é momentânea. É Paulo dizendo, o chicote não é maior do que a eternidade que me espera.
Não podem, por isso que ele escreveu em Romanos 8:16. As aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. Para de ficar comparando. Para. Essa tribulação presente não pode se comparar